possamos olhar e ter uma base doutrinária sólida a respeito de cada um desses aspectos. E eu mostrei para os irmãos que 3 dessas doutrinas são as que mais impactam as práticas de uma igreja local: a doutrina de Deus, a doutrina do homem e a doutrina de Cristo. Então a compreensão que uma igreja local tem dessas 3 doutrinas determinarão a prática que ela, ou o rumo que ela vai tomar. Então, teologia propriamente dita, a doutrina de Deus, doutrina do homem e a doutrina da salvação. Se uma igreja tem uma percepção elevada a respeito da doutrina de Deus, ela é teocêntrica. Se uma igreja acaba tendo uma perspectiva elevada a respeito da doutrina do homem, ela acaba sendo antropocêntrica, que é centrada no homem, ok? Então é isso basicamente que nós estamos conversando, e eu mostrei para vocês em algumas pregações, foram pregações / aulas passadas, que a salvação ela é uma obra soberana de Deus. Então, nosso Deus, ele é o autor e o consumador da nossa fé. Nós não temos participação, nós respondemos à eleição divina com fé, e essa fé é dada a nós pelo próprio Deus. E o desdobramento dessas doutrinas nos levam, então, a 2 visões sobre a salvação. Na semana passada, eu falei com vocês sobre a primeira visão, que é a crença fácil. E essa é a visão mais amplamente aceita, principalmente no nosso país e no mundo também, a respeito da doutrina da salvação. Essa compreensão doutrinária que é abraçada pela maior parte das igrejas contemporâneas. E eu mostrei para vocês que existem algumas vertentes teológicas que recebem nomes, e essa crença, ela não é nem uma visão calvinista, ela não é nem uma visão arminiana, ela não é também uma visão pelagiana, mas é uma visão semi-pelagiana. Se você não estava aqui na semana passada, você não vai entender muito bem o que eu quis dizer com esses conceitos. Então o que você deve fazer? Quando você falta, você assiste, porque está gravado e o YouTube está lá para isso, para ser bênção para a gente. Então você tem a semana inteira para assistir. Talvez não ficou tão claro para você o assunto também, você estava presente, assista de novo. Às vezes assistindo de novo vai esclarecendo, porque muitas vezes a gente fala, eu não entendi, eu não creio nisso, mas a gente não se debruça para aprender, a gente não vai atrás do conhecimento. Por exemplo, o livro que foi vendido pode ser uma grande ferramenta para te ajudar a aprender ou entender melhor a respeito da doutrina da eleição, mas às vezes a gente simplesmente bate o pé não aceitando, sem de fato estudar, sem saber o que de fato estamos tratando. Irmãos, o que é a crença fácil? O segundo aspecto é a salvação pelo senhorio. E o que é a crença fácil? Nós determinamos ou definimos a crença fácil com a seguinte declaração: crença fácil é a visão diluída da salvação que procede, percebeu como doutrina é importante? A crença fácil é uma visão diluída da salvação que procede de uma visão baixa de Deus e elevada do homem. É essa a base. E continuando, a ideia é que arrependimento não é algo necessário para a salvação. E tudo o que é requerido por Deus é uma simples decisão de quê? Aceitar Jesus no seu coração. E como eu falei para vocês, basicamente todo mundo, qualquer não cristão está disposto a aceitar Jesus no coração. Agora, quando você fala o que é o compromisso exigido para ser salvo, que é negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir Jesus, aí a figura muda. As pessoas não querem isso, elas não querem negar a sua carne, elas não querem crucificar a carne com suas paixões e concupiscências, mas aceitar Jesus, elas querem. Elas estão dispostas, levantar a mão, fazer uma oração, vir à frente num apelo, elas podem fazer isso. E nós muitas vezes propagandeamos que isso é ser salvo. Nós equivalemos isso a ser salvos. E isso não é o que a palavra de Deus nos apresenta. Isso é muito reflexo da compreensão da crença fácil.
Continuando a descrição do que é crença fácil, nós dizemos o seguinte: a opinião sustentada é que os pecadores são capazes em si mesmos de fazer essa escolha. Então percebe como a doutrina faz aqui a diferença? Se você olha para o ser humano e a sua compreensão a respeito da antropologia, a doutrina do homem, é de que o homem, ele não está morto, ele foi afetado pelo pecado, mas ele é capaz de escolher por Deus. Então, se você entende dessa forma, continuando no nosso texto, tudo o que eles precisam fazer, tudo que o ser humano precisa é de um bom vendedor, ou seja, um bom pregador, para mostrar-lhes as vantagens do céu em comparação com as outras alternativas. Então é isso que você faz. Você apresenta a salvação como uma mercadoria. Você fala, olha aqui, essa vida apresenta prazeres, apresenta, benefícios aí, só que temporais. Agora, a salvação apresenta benefícios eternos. Você não quer ir para o céu? Então é basicamente isso. O que um bom vendedor faz? Apresenta os benefícios do seu produto. Agora, o que nós vemos nas Escrituras não é esse evangelismo. O evangelismo que nós vemos nas Escrituras é um evangelismo que exige do pecador arrependimento. É por isso que se chama salvação, porque você está perdido. E a maioria de nós não explicamos para o perdido que ele está perdido. A gente parte do evangelismo a partir do amor de Deus. E maravilha, todo mundo está pronto a abraçar e receber o amor de Deus. Deus nos ama? Claro que Ele nos ama, a Bíblia fala isso. Mas a Bíblia mostra, antes de mais nada, que o ser humano é pecador e que Deus odeia o pecado. E se o homem não se arrepender dos seus pecados, ele sofrerá na sua carne o peso da ira e da justiça divina. É isso que nós vemos nas Escrituras. Ele precisa se arrepender então para ser salvo. É isso que nós vimos na aula passada. Você pode recorrer ao nosso canal no YouTube para assistir essa aula em mais detalhes. Para nós ganharmos tempo, irmãos, eu quero ir para o segundo aspecto, que é a salvação pelo senhorio. Salvação pelo senhorio. E vamos nos dirigir a Deus em oração, pedindo a direção dele mais uma vez. Incline sua cabeça, por gentileza. Nosso Deus, nós pedimos que abra o nosso entendimento nessa manhã. Eu rogo ao Senhor pela tua igreja, que nós possamos compreender esses conceitos de uma maneira clara, de uma maneira estabelecida, e que esses conceitos possam transformar a nossa maneira de ver, a nossa maneira de viver e a nossa maneira de ser como igrejas. Porque em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, o que é a salvação pelo senhorio? O que você precisa entender, irmãos, é que o evangelho que Jesus proclamou, dá para ler aí? Acho que está um pouco pequeno, mas se você tem um óculos já coloca, tá? Mas eu vou ler aqui. O evangelho que Jesus proclamou foi um chamado ao discipulado. O que é isso, irmãos? É um chamado para segui-lo. Nenhum momento a Bíblia chama você para tomar uma decisão por Jesus, no sentido de aceitá-lo. O que nós vemos nas Escrituras é um chamado ao discipulado. O que Jesus espera de você, e a maior prova de que você é um cristão, é se você está disposto a segui-lo. Segui-lo como? Segui-lo em obediência submissa. É isso que é ser cristão, irmãos. É você seguir a Jesus em obediência. Obediência e submissão. Não apenas um apelo para tomar uma decisão ou fazer uma oração. Entenderam a diferença entre um e outro? Não é fazer uma decisão ou fazer uma oração que caracteriza ser um cristão. O que caracteriza ser um cristão é o desejo que você tem de seguir a Jesus obedientemente e de uma maneira submissa. Como nós vemos isso, irmãos? A mensagem de Jesus libertou as pessoas da escravidão do pecado, mas ele fez isso enquanto confrontava e condenava a hipocrisia. É desse jeito que nós vemos o evangelismo de Jesus. Não é à toa que ele sempre estava condenando uma classe chamada de escribas e fariseus, e ele os chamava de quê?
hipócritas. Por quê? Porque eles achavam que eles poderiam ser salvos através das obras, de boas ações. E eles limpavam o exterior do copo, lembra? Era como se externamente fossem belos, mas por dentro estavam imundos. Eram como sepulcros caiados, ou seja, uma tumba, um sepulcro, onde você coloca um cadáver, e lá tem um cadáver num estado de putrefação. Esse cadáver está terrível, mas o que ele faz com aquele lugar? Ele passa uma pintura na parede e fala, olha que legal, dá para morar aqui. Mas dentro é só podridão. Você olha para as paredes, você fala, oh, legal, parece estar bem ajeitadinho, mas ali no canto tem um corpo em decomposição. Então, aqueles escribas, eles eram assim. Então, a mensagem de Jesus, que libertava as pessoas do pecado, ao mesmo tempo confrontava e condenava aqueles que viviam na hipocrisia. Foi uma oferta, continuando na leitura, foi uma oferta de vida eterna, foi isso que Jesus ofereceu, vida eterna e perdão para os pecadores, mas para quais pecadores? O que está escrito ali? Nem sei onde está aqui. Aqui, para os pecadores o quê? Arrependidos. Perceba, sem arrependimento não existe salvação. Se você acha que a maneira que você vive está ok, não há salvação para você, porque você tem que reconhecer que você está perdido e se arrepender dos seus pecados. E ele continua, nós temos aqui essa descrição sobre o que é a salvação pelo senhorio, dizendo o seguinte, mas ao mesmo tempo foi uma repreensão às pessoas aparentemente religiosas, cujas vidas eram desprovidas da verdadeira justiça. É isso que Jesus está condenando. Pessoas que parecem, mas não são. Jesus se preocupava muito com esse fato. Eu posso dizer para vocês, irmãos, qualquer pastor, ele treme diante dessa realidade, de saber que dentro das membresias das nossas igrejas, nós temos pessoas que pensam que são, mas de verdade nunca conheceram o evangelho da salvação. E nós vemos que Jesus também tinha essa preocupação e ele condenava esses indivíduos. Isso alertou os pecadores de que eles deveriam abandonar o pecado e abraçar a justiça de Deus. Irmãos, isso é um resumo do que é a salvação pelo senhorio. É você abandonar o pecado e abraçar a justiça de Deus. Isso é ser salvo. Qualquer coisa além disso é invencionice humana, é crendice, é superstição, é misticismo, é heresia. Para você ser salvo, você precisa abandonar o pecado e abraçar a justiça de Deus. Irmãos, as palavras do nosso Senhor sobre a vida eterna foram invariavelmente acompanhadas de advertências para aqueles que poderiam ser tentados a aceitar a salvação levianamente. Ou seja, Jesus, ele sempre estava falando para as pessoas calcularem o custo de segui-lo. Para simplificar... acho que está na frase anterior ainda, né? Está na frase anterior ainda. Ele ensinou que o custo de segui-lo é alto, que o caminho é estreito, e poucos, percebam isso, poucos o encontram. Seguir a Jesus, o caminho, ele é estreito, a porta, ela é estreita. E ele disse que muitos que o chamam de Senhor serão proibidos de entrar no reino dos céus. Irmãos, eu convido você a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 7. Nós vamos fazer uma leitura agora de uma das passagens mais assustadoras de todo o Novo Testamento. Ok? Mateus capítulo 7, versículo 13. Se você não treme diante desse texto, de fato, algo muito sério está acontecendo na sua vida. Mas Mateus capítulo 7, versículo 13 a 23. Nós vamos ler, eu vou fazer alguns comentários.
onde nós temos aqui Jesus pregando, e contraste essa pregação evangelística com a pregação evangelística que basicamente nós estamos acostumados a ver nos nossos dias. Veja o que ele está exigindo aqui daqueles que o ouvem, tá ok? Mateus capítulo 7, versículo 13. Olha o que ele diz. Entrem pela porta, o quê? Estreita. É um chamado à salvação. Entrem pela porta estreita. E ele diz, por que isso? Porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. E são muitos os que entram por ela. Ou seja, o caminho que conduz à perdição, ao inferno, ele é fácil. Ele é largo, você pode tudo, tudo é aceito. Porém, o destino dele é o quê? A perdição. Ele é largo, ele é fácil, mas o destino dele é trágico. O triste é nós olharmos para esse texto e de fato é isso que nós vemos nos nossos dias. A maior parte das pessoas escolhem esse caminho. Elas querem esse caminho na perspectiva humana. Agora no versículo 14, olha o que ele diz. Estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para onde? Para onde? Para a vida. E olha só o que ele diz a respeito desse caminho. São poucos os que o encontram. Irmãos, perceba aqui que fica claro para nós, no evangelismo de Jesus, nessa passagem, que seguir a Jesus é difícil, ok? Concordam comigo, vocês seguidores de Jesus? Não é fácil viver o cristianismo. Ser cristão não é mamão com açúcar. É vencer a carne todos os dias, e não tem coisa mais difícil. Não tem tarefa mais difícil do que você mortificar a sua carne. Jesus deixa isso claro. Na verdade, não só aqui, Jesus deixa isso claro diversas vezes nas Escrituras. O problema é que nós não olhamos para isso. O problema é que nós relativizamos a salvação e simplificamos ela, colocando somente com um mero entendimento intelectual. Mas não, Jesus, antes de chamar as pessoas ao arrependimento, ele explica que seguir a Jesus será a tarefa mais difícil da sua vida. Nós vamos voltar para cá, para Mateus 7, mantém seu dedo aí, eu ponho um marca-página aí, eu distribuí vários aí com o pacto da igreja, então quase todos vocês devem ter. Coloca aí um marcador aí em Mateus capítulo 7, agora vai para o capítulo 10, no versículo 38. Olha só o que Jesus vai dizer ali, como ele deixa claro a dificuldade em servi-lo. Ele diz o seguinte, Mateus capítulo 10, versículo 38. Ele diz assim, perdão, vamos ler o 37 primeiro, tá? Ele diz assim, todos acharam? Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, ele diz o quê? Não é digno de mim. Lógico que ele está usando hipérboles comparativas. Ele não está dizendo que você tem que odiar seus pais. Mas está dizendo o seguinte, se você coloca qualquer coisa no meu lugar, você não é digno de ser meu discípulo. Mesmo que seja seus pais. E ele continua dizendo aqui, no versículo 37. Perdi aqui. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Olha, pesado, não é? Todos nós amamos os nossos filhos com um amor, sei lá, não dá nem para descrever. Mas ele fala, se seus filhos têm se tornado seu Deus, você não é digno de segui-lo. E ele continua no 38. E quem não toma a sua cruz. Sabe o que ele estava dizendo quando ele fala tomar a cruz aqui? É estar disposto a morrer. Se você não está disposto a perder a sua vida por causa de Jesus, entenda que nesse contexto aqui, era um contexto de perseguição. Era um contexto onde o cristianismo era ilegal. Intitular-se cristão era basicamente assinar uma sentença de morte. Ele está dizendo, se você não está disposto a morrer por mim, e ele continua,
e vem após mim, não é digno de mim. Perceba como Jesus deixa claro que segui-lo não é fácil. Quer ver mais um exemplo? Vai para o capítulo 16 de Mateus agora. Agora abre no versículo 24. Mateus 16, 24. E é triste como a hora passa tão rápido. Triste para mim, bom para vocês. 15. 16. Estou ficando doido, é muita referência que eu tenho anotado aqui. 16, 24. Olha o que vai ser dito mais uma vez. Então, Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo. E aqui está difícil, né? Ou coisa difícil é negar seus desejos, suas paixões a você mesmo. Mas ele fala, se você quer seguir Jesus, e é isso que ele fala, vir após mim é ser um seguidor dele. Negue a si mesmo, tome a cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida por minha causa, esse a achará. Olha que exigência que é feita aqui por Jesus. Ele fala, você quer ser meu seguidor? Você quer ser meu discípulo? Você quer ser salvo? Esteja disposto a perder tudo. Abra mão de tudo por amor a mim. Se tem algo que você não consegue, que você não quer, esse algo é o seu Deus. E ele vai te levar à condenação eterna. Quer mais um exemplo? Agora vai para o Evangelho de João. João capítulo 15. João capítulo 15. Irmãos, seguir a Jesus é difícil. Jesus deixa claro isso em várias passagens nas Escrituras. João capítulo 15, versículo 18 e 19, é mais um exemplo disso. Olha o que Jesus diz para aqueles que querem ser seus discípulos. Veja se isso aqui é encorajador ou afasta as pessoas. Ele diz assim, ó: se o mundo odeia vocês, entenda, o mundo odeia você, tá? Ele está colocando aqui como uma possibilidade, mas não é uma possibilidade na verdade, é uma certeza. Ele não está falando se odiar, ele fala se, mas ele fala odeia. Isso acontece. O mundo odeia a Cristo. O mundo odeia o cristão. O mundo odeia a verdade. E nos dias que nós estamos vivendo, isso tem ficado cada vez mais claro. Você quer ver como Deus é odiado? Defenda a família nos moldes tradicionais que a Bíblia defende. Fale o que a Bíblia pensa, o que a Bíblia ensina a respeito do homossexualismo. E você vai ver o tanto de inimigos que você vai ter de Deus e dos crentes. Então, se o mundo odeia vocês, ele diz por que isso. Saibam que antes de odiar vocês, odiou a mim. O mundo odeia você se você ama a Jesus. Se você não ama Jesus, o mundo te ama. Agora ele continua dizendo no versículo 19: se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas vocês não são do mundo. Pelo contrário, eu dele os escolhi. E por isso, o mundo odeia vocês. Está vendo? É fácil ser cristão? Ser cristão é ser odiado pelo mundo. Está disposto a isso? Se você não está disposto a isso, você não é um cristão. Nós vemos isso de uma maneira clara, irmãos. Abre agora no capítulo 16 de João, uma página provavelmente para frente. Olha o que ele diz no versículo 1 até o versículo 3. Jesus, mais uma vez, reforçando a dificuldade que é ser um seguidor de Jesus. Ele diz o seguinte: falo essas coisas para que vocês não se escandalizem. E olha o que vai acontecer. Eles expulsarão vocês das sinagogas. E até chegará a hora em que todo aquele que os matar pensará que com isso estará prestando culto a Deus. Isto farão porque não conhecem o Pai nem a mim. Está vendo o que ele está dizendo aqui? As pessoas vão matar vocês porque vocês são cristãos e elas vão pensar que estão fazendo isso em adoração a Deus. Olha o peso, risco de morte, ser seguidor de Jesus. A última referência, Atos, capítulo 14, versículo 22. Atos 14, 22.
Olha o que nós vemos aqui. Vamos ler o 21 também para pegar um contexto anterior. Diz assim, ó. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, Paulo e Barnabé voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. E aí o que aconteceu lá? Fortalecendo o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecerem firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. O que os discípulos estavam fazendo, irmãos? Eles passavam de igreja em igreja, fortalecendo a fé dos irmãos e dizendo: ser seguidor de Cristo é difícil, ok? Vocês estão caminhando em direção à glória, mas vocês não estão caminhando num caminho fácil. O caminho é de grandes tribulações, mas tenha bom ânimo. É isso que os discípulos estavam fazendo. Irmãos, a salvação, ela é somente pela graça, amém? Mas ela não é fácil. Não é fácil ser cristão. Sabe por quê? Ela exige, ser salvo, exige conhecimento da verdade. Você tem que conhecer as Escrituras, senão você não vai ser salvo. É através da palavra de Deus que nossa cegueira espiritual ela é resolvida, ela é aberta. É através da palavra de Deus que nossos ouvidos surdos são abertos. É através da palavra de Deus que nós somos tocados pelo Espírito que nos chama à salvação. Então, ser um cristão, a salvação, ela exige conhecimento da verdade. Mas não só conhecer a verdade intelectualmente. Exige submissão à verdade. Aí é outra coisa, né? Uma coisa é ler a Bíblia. Uma coisa é conhecer a Bíblia. Outra coisa é se submeter à Bíblia. Você deve se submeter a Cristo como Senhor. E você deve ter disposição para obedecer à vontade de Deus e obedecer a sua palavra. Eu já aviso desde já. Se você quer ser um seguidor de Jesus, mesmo que você já seja membro dessa igreja, mas você não está disposto, você não quer conhecer a verdade, você não quer se submeter a Cristo como Senhor. Senhor é quem? Aqui o conceito de Senhor é aquele que manda. Os escravos tinham seus senhores. Eles não podiam falar não para o seu senhor. Eles tinham só que obedecer. Se você não está disposto a servir, por isso que Paulo fala muitas vezes na sua carta, se intitulando como servo, escravo do Senhor. Se você não está disposto a ser um escravo de Jesus, submeter-se à vontade de Deus e obedecer à vontade de Deus e à palavra de Deus, você não pode ser discípulo de Jesus. Não pode. Não existem concessões. Você está aqui dentro, mas você está se enganando. Vai acontecer com você o que está relatado lá em Mateus 7. Volta para lá. Mateus capítulo 7. Como eu falei, um dos temas mais importantes já estudados na palavra de Deus. Uma das passagens mais assustadoras nas Escrituras Sagradas. Versículo 15, nós lemos até o 14. Versículo 15 continua dizendo assim: cuidado, acharam? Estava fácil, estava marcado já, né? Ele diz assim, ó: cuidado com os falsos profetas, ou seja, falsos pregadores, pessoas que ele fala assim, que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Pelos seus frutos vocês os conhecerão. Então, ele deixa claro para nós, como nós conhecemos um verdadeiro pregador de um não pregador, de um falso pregador, de um lobo vestido com pele de cordeiro, de um não cristão que parece ser cristão, que quer se apresentar como cristão. Nós o conheceremos pelos frutos. Ele fala aqui, pelos frutos vocês o conhecerão. E ele fala por que isso. No versículo 16 ele continua: por acaso se colhem uvas
de espinheiros, ou figos de ervas daninhas? Assim, toda árvore boa produz frutos bons, porém a árvore má produz frutos maus. A árvore boa, verso 18, não pode produzir frutos maus. E a árvore má não pode produzir frutos bons. Ficou claro o que ele está querendo dizer aqui? Um cristão que não frutifica frutos espirituais, ele não é cristão. Ele só se diz. Agora, se você é um cristão autêntico, você produzirá frutos bons. O problema é que a gente quer relativizar o que o texto diz. O problema é que a gente quer contextualizar a nossa realidade muitas vezes. Mas o que o texto está dizendo para nós é bem claro. E com isso eu não estou dizendo que o pecador, o mesmo redimido, salvo, não peca. Ele peca. Nós vamos falar sobre isso mais para frente. Mas o que ele está dizendo é que não vai viver uma vida de pecado. Um cristão autêntico não vive uma vida de pecado. Não por muito tempo. Porque ou se arrepende e volta para o Senhor, ou ele é ceifado dessa vida. Eu não tenho dúvida com relação a isso. Deus não se deixa escarnecer. O nome dele não será escarnecido porque você não quer se submeter a ele se você é um filho dele. Vocês viram essa semana o trágico falecimento dessa cantora, né? 26 anos de idade. E eu estava vendo uma reportagem sobre ela. E como ela começou a desenvolver os seus talentos musicais, como ela aprendeu a tocar violão, a cantar, e foi dentro de uma igreja. Dentro de uma igreja. Ela cresceu dentro de um contexto de igreja, porque o avô dela, se eu não me engano, era até um pastor. E foi incentivando ela a tocar violão, foi incentivando ela a aprender instrumento. Eu não sei o coração dela. Não estou falando isso aqui. Ela está nas mãos de um Deus justo hoje. Mas, se um dia ela foi salva e tomou um rumo, isso explica muita coisa. Isso explica muita coisa. Irmãos, Deus não se deixa escarnecer. Você pode se afastar dos caminhos do Senhor sendo um cristão? Sim. Você pode pecar terrivelmente sendo um cristão? Sim. Mas você não vai permanecer nessa condição. Você não vai. Você não vai permanecer nesse estado. Deus não se deixa escarnecer. Ou você vai se arrepender dos seus pecados, se curvar com o rosto no chão, clamando misericórdia e perdão e retornar. Ou sua vida será ceifada, se de fato você é um cristão. Se você não é um cristão, a vida vai correr naturalmente. Nada vai te acontecer. Você vai caminhar, vai viver, vai morrer. Mas qual é o resultado disso? Verso 19. Toda árvore que não produz bom fruto, é o quê? Cortada e jogada no fogo. Aonde você acha que é esse lugar que ele está dizendo que é jogado no fogo? Inferno. Ele está dizendo que uma árvore, alguém que se diz cristão, mas que não tem frutos de arrependimento, não tem frutos de conversão, é uma falsidade, é uma mentira. Esse tal será cortado, será lançado no fogo. Olha o versículo 20. Assim, pois, pelos seus frutos vocês o conhecerão. Olha só agora que palavras pesadas que ele vai dizer no versículo 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz o quê? A vontade. Perceba como envolve aqui submissão? Não é dizer Senhor, não é falar Jesus te amo, seu lindo, como a maioria das músicas gospel do nosso dia faz, né? Não é isso que caracteriza você ser um cristão. Não é você acreditar que Jesus existe, não é você acreditar que Jesus é Deus, que ele morreu na cruz. Os demônios creem e tremem, mas são condenados.
Não é um conhecimento intelectual. O que caracteriza um cristão de verdade são aqueles que se submetem, que fazem a vontade do Pai que está nos céus. E olha agora a frase assustadora que eu disse para vocês, versículo 22. Muitos naquele dia vão me dizer: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome, e em seu nome não expulsamos demônios, e em seu nome não fizemos muitos milagres. E aí que está o grande problema. A gente acha que fruto espiritual, fruto que Jesus pede naquele que é salvo, são obras visíveis, são atitudes religiosas. Ele está mostrando aqui para nós que é plenamente possível você vir para a igreja todo domingo, cantar no coral, dar oferta, dar dízimo, e ainda assim ser um perdido, ainda assim ter um coração rebelde contra Deus que não se submete à vontade dele. Você pode estar querendo viver de aparências, você pode estar querendo mostrar algo que de fato nunca aconteceu. Esses homens estavam assim, eles confiaram que eram salvos, por quê? Por comportamentos externos, por situações externas, mas no coração deles, eles sabiam que eles estavam perdidos. No coração deles, eles tinham plena convicção de que não se submetiam à vontade do Pai, que é isso que é exigido daqueles que são salvos. Agora olha o que Jesus diz a eles no versículo 23. Por mais que eles dissessem que conheciam a Jesus, Jesus diz: então lhes direi claramente, eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. É isso daqui que afasta essas pessoas de Jesus, a prática do mal, a prática do pecado. Não é para você confiar que é um cristão porque você fez uma oração, não é porque você levantou uma mão, não é porque você conhece intelectualmente todos os elementos que são envolvidos na salvação. Mas para você ser salvo, você precisa se arrepender dos seus pecados. Você precisa se submeter ao Deus soberano e se entregar totalmente. Ele não aceita parcialidades. Se você não está disposto a fazer isso, seu destino será o do versículo 23. Um dia você ouvirá de Jesus: eu nunca conheci você, afaste-se de mim, você que pratica o mal. Você não vai poder dizer o que esses homens disseram, porque você foi alertado com relação a isso hoje, ou aqueles que estão nos assistindo depois. Você nunca vai poder dizer: Senhor, mas em seu nome nós fizemos isso ou aquilo. Você está sendo alertado sobre essa realidade hoje. Irmãos, o evangelicalismo de hoje, em geral, ignora esses avisos aqui, ó. As pessoas dizem: não, vem para Jesus, vem. Não importa, vive do jeito que você quiser, mas vem, você faz a oração, você levanta a mão e depois a gente vê o resto, tanto faz se você continuar. Irmãos, a visão que prevalece nos nossos dias, aquela que constitui e entende que a fé salvadora continua a crescer, mais ampla e superficial, enquanto a representação de Cristo na pregação e testemunho torna-se confusa. Ou seja, a gente está pronto a chamar as pessoas. Fala, vem para Jesus. Mas a gente não mostra para elas o que é vir para Jesus. O que é ser salvo. Que Ele exige que você calcule antes. Qualquer pessoa que se diga cristão pode encontrar evangélicos dispostos a aceitar uma profissão de fé, independentemente do seu comportamento, daquilo que o seu comportamento possa mostrar, ou não uma evidência de compromisso com Cristo. Ou seja, a maioria das igrejas hoje, elas não querem saber como você vive. Elas vão perguntar o seguinte: você fez a oração? Você acredita que Jesus é Deus? Então você é salvo. Viva do jeito que você quiser. E é por isso que as igrejas e o evangelicalismo no Brasil e no mundo está tão corrompido. Porque dentro da igreja de Deus
nós temos muito lobo. Nós temos muitas pessoas que de fato nunca conheceram a Jesus. A maneira como a fé é apresentada nos nossos dias, irmãos, faz com que o exercício de fé seja meramente algo intelectual. A gente quer explicar para a pessoa entender. O evangelho não é isso, irmãos. O evangelho é chamar homens e mulheres para se renderem a Cristo. O evangelismo moderno pede que se aceite apenas alguns fatos básicos sobre ele. É essa compreensão superficial da salvação e do evangelho que tem caracterizado aquilo que nós vimos na aula passada, que é a fé falsa. E isso se contrasta fortemente com o que a Bíblia ensina. Para simplificar, irmãos, o chamado do evangelho à fé pressupõe que os pecadores devem se arrepender dos seus pecados, ok? Então, chamar alguém para a fé, chamar alguém ao evangelho, à salvação, pressupõe que os pecadores devem se arrepender dos seus pecados e se submeter à autoridade de Cristo. Isso, em poucas palavras, é o que comumente chamamos de o senhorio de Cristo na salvação. Deu para entender o que é? Alguma pergunta até aqui? Eu vou continuar, mas tem alguma pergunta até aqui? Deu para entender o conceito? Ok? Quais são os distintivos, então, irmãos? Quais são os distintivos do senhorio de Cristo na salvação? Olhando para o meu relógio, eu já tenho certeza que eu não vou conseguir terminar, mas eu vou começar. Os distintivos do senhorio de Cristo na salvação. Irmãos, existem muitos artigos de fé que são fundamentais para todo o ensino evangélico. Por exemplo, todos os crentes estão de acordo com as seguintes verdades. Quais são elas? A primeira: a morte de Cristo comprou a salvação eterna. Amém? Todos nós concordamos com isso. A morte de Cristo comprou a salvação eterna. Nós somos salvos por causa da morte de Cristo. Ele morreu e através disso nós vivemos. Isso é claro e estabelecido nas Escrituras. Segunda verdade: os salvos são justificados pela graça através da fé em Cristo somente. Amém? Está estabelecido, entendemos isso, e isso também é uma verdade amplamente difundida entre o ensino evangélico. Terceiro princípio, terceira verdade que nós temos: os pecadores não podem ganhar o favor divino. Ok? Entendido? Isso está bem claro, bem estabelecido. Ok, quarta verdade que também está estabelecida: Deus não requer obras preparatórias ou reforma pré-salvação. Ok? Venha como estás. Ele não pede que você se santifique, e muitas pessoas se enganam com isso. Fala, não, mas eu primeiro preciso vencer isso, abandonar aquilo, para depois vir a Jesus. Tem nada a ver. O pedido é, venha como estás. A grande questão é, não fique como estás. Essa é a grande diferença do evangelismo e da salvação pelo senhorio. Porque a fé fácil é, venha como estás e continue como está. Tá? Mas aqui nós vemos isso no ponto 4. Deus não requer obras preparatórias ou reforma pré-salvação. 5. A vida eterna é um presente de Deus. É um presente, é um dom. É algo que nós recebemos, não é conquistado. 6. Os crentes são salvos antes que sua fé produza quaisquer obras de justiça. Amém? Eu não estou dizendo que você, para ser salvo, precisa ter frutos. Não. É porque eu sou salvo, eu produzo frutos. É o contrário, ok? Os crentes são salvos antes que sua fé produza quaisquer frutos. Sabe por quê? Quando você planta uma árvore, eu não sou o melhor da área, tá?
Mas se você plantar uma árvore um pé de laranja, quanto tempo vai demorar até você ter o fruto dela? Tem uma janela de tempo, 3 anos? Tem uma janela de tempo. Então, obviamente, existe uma janela de tempo entre a salvação de um indivíduo e a produção de frutos. Quanto tempo, pastor? Quer um exemplo bíblico para você não falar? Pode ser 10, 20, 30 anos? Aparentemente, à luz das Escrituras, quando Paulo escreve aos crentes em Corinto, ele fala: não vos pude falar como a espirituais, mas eu tenho que falar com vocês como crianças em Cristo. Mas ele repreende aqueles crentes dizendo: vocês já tiveram tempo suficiente para ser maduros, mas eu ainda tenho que dar leitinho para vocês. Quanto tempo então na perspectiva de Paulo, suficiente? É esse tempo que já era suficiente para aqueles cristãos em Corinto serem considerados adultos. Sabe quanto tempo demorou Paulo para fundar aquela igreja? 18 meses. Na perspectiva de Paulo, 1 ano e meio é tempo mais do que suficiente para você sair do beabá do cristianismo para maturidade espiritual. E hoje em dia a gente fica naquela, né? Olha, 30 anos de crente, mas é um bebê. Que lindinho, gugu, né? Irmãos, eu não tenho dúvida que na maioria das vezes nunca conheceu o Evangelho. Nunca. Porque continua vivendo nos mesmos pecados. Nunca foi salvo. 18 meses na perspectiva de Paulo já é suficiente. Irmãos, os crentes são salvos antes da sua fé produza quaisquer frutos de justiça. Mas vai produzir. Na perspectiva bíblica, tá? Eu não estou dando minha opinião não, tá? Não é o que eu acho. Eu estou falando o que Paulo achava, inspirado pelo Espírito Santo, e redigiu aqui. 18 meses, tempo suficiente para você sair da infantilidade espiritual e ser alguém maduro, comendo carne, comendo a costela que a gente comeu com os homens ontem. 7ª verdade. Os cristãos podem e pecam, ok? Às vezes, de forma terrível. Não é isso que nós estamos dizendo com relação à salvação pelo senhorio, que um cristão não peca. Não. Os cristãos podem, não só podem, como eles o fazem. Eles pecam. E a Bíblia, ela não tenta passar um pano sobre os seus heróis. Ela constantemente mostra o pecado deles. Está registrado para a posteridade. Irmãos, quais são, então, as características da salvação pelo senhorio? O que a Escritura ensina? O que a palavra de Deus ensina que é adotado por aqueles que ensinam a salvação pelo senhorio, mas é rejeitado por aqueles que são proponentes da fé fácil? Agora, eu vou apresentar para vocês, começando hoje, não vou terminar, obviamente, mas são 9 características que irão distinguir a compreensão bíblica da salvação e do Evangelho. Ok? 9 características. Eu tenho 12 minutos, então eu vou ver só a primeira. E a gente vai andar muito na Bíblia, tá? Eu não sei, Simon, se você der um Alt Tab, você consegue colocar um versículo aqui? E depois dar um Alt Tab e voltar para a projeção? Então vai ser mais fácil ele colocar o versículo lá, para abrir na tela, do que a gente ficar folheando de um lado para o outro, e vai ser mais dinâmico, tá? Eu queria colocar todos os versículos aqui na projeção, mas eu não consegui fazer durante essa semana. Primeira... tá, você já deu Alt Tab. Deixa eu colocar só o primeiro ponto ali. Deu certo? Dá para fazer o Alt Tab? Beleza. Então, primeiro aspecto, irmãos. A Escritura ensina que o Evangelho chama os pecadores à fé, unidos pelo arrependimento. Ok? Esse é o primeiro aspecto que eu quero passar para os irmãos a respeito do que é a salvação pelo senhorio. Qual é o primeiro? A Escritura, ela ensina que o Evangelho chama os pecadores à fé, unidos pelo arrependimento. Onde nós vemos isso? Atos 2:28. Coloca aí na projeção, por gentileza. Atos 2:28.
38, perdão. Atos 2, 38, diz assim, ó. Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para remissão dos seus pecados. E entenda aqui, ó. Você sabe que o Novo Testamento ele foi escrito em grego. Aqui nós temos uma tradução para o português. E eu diria, esse para a remissão dos seus pecados não foi a melhor escolha do exegeta quando ele traduziu. Porque dá uma impressão de que o batismo fará com que o meu pecado seja redimido. Mas não é isso no original. Aqui no original nós temos assim: arrependa-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo por causa da remissão dos seus pecados. Ou seja, porque os seus pecados foram redimidos, você deve se batizar. Entendeu? Não é um meio para a remissão dos pecados, mas é um resultado da remissão de pecados. E através disso, então, vocês receberão o dom do Espírito Santo. Põe na NVT para eu ver, Simon. Põe na NVT aí para eu ver. Você vai ter que ficar ligadão aí agora, porque você vai ter que dar vários alt tab aí, tá? Olha o que ele diz, vamos ver como ele traduziu, ó. Vocês devem se arrepender para o perdão dos seus pecados, percebe? E cada um deve ser batizado. Ele não coloca como uma condicional. Ele coloca lá, vocês devem se arrepender para o perdão dos seus pecados e cada um deve ser batizado em nome de Jesus Cristo, então receberão a dádiva do Espírito Santo. Então aqui nós temos uma correção na NVT. A NVT faz uma inversão aqui na ordem das palavras. Mas fica claro para nós que para ser salvo, você precisa se arrepender. Se não há arrependimento, não há salvação. Uma vez salvo, uma vez arrependido, você deve ser batizado. Uma vez batizado e salvo, é óbvio, você vai ter recebido o dom do Espírito Santo na sua vida, que é o selo. O selo é uma marca de propriedade. Tudo aquilo que pertencia a alguém era selado para marcar que aquilo pertencia àquele determinado dono. Nosso caso, a prova de que nós somos salvos é o selo do Espírito Santo. Um salvo, ele já tem o Espírito Santo. Não é uma dádiva que ele procura posteriormente. O batismo do Espírito é imediato à conversão. E é a maior prova de que esse indivíduo ele é cristão. Agora, em Atos 17:30. Pode pôr na NAA de novo. Atos 17:30. Diz assim: Deus não levou em conta os tempos da ignorância. Ou seja, antes de nós sermos salvos, antes de nós conhecermos o Evangelho, os pecados, a maneira que nós vivíamos, a maneira que nós conduzíamos nas nossas vidas, amém por isso, Deus não leva em conta, né? Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora, uma vez que nós somos salvos, uma vez que nós nos arrependemos, uma vez que nós colocamos a fé em Jesus, Ele ordena a todas as pessoas, em todos os lugares, que façam o quê? Que se arrependam. Agora vai em Atos capítulo 20, versículo 21. 20 e 21. Nós vemos mais uma vez esse mesmo princípio. Diz assim: testemunhando tanto a judeus como a gregos, o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Era isso que os apóstolos estavam fazendo. Era isso que eles foram chamados a fazer. O quê? Testemunhar tanto a judeus quanto a gentios, ou seja, no caso aqui os gregos, o quê? O arrependimento para com Deus e a fé no nosso Senhor Jesus Cristo. 2 Pedro agora, 3:9. 2 Pedro 3:9. Diz assim: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Aqui ele está falando a respeito da volta de Jesus. Alguns estavam dizendo, por que Jesus prometeu que vem e não voltou até agora? Ele está dizendo, não, Jesus não está atrasado. Ele não está retardando a sua promessa. Ainda que alguns julguem demorada, ainda que alguns estivessem acusando isso. Ele fala, pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao, o quê? Arrependimento. Então por que Jesus ainda não retornou? Por que Ele ainda não voltou? Porque Ele ainda tem povo.
Ele não quer que nenhum daqueles que são eleitos dele, escolhidos por ele, eles pereçam. E eles de fato não perecerão. Por quê? Todos eles chegarão ao arrependimento. Arrependimento aqui é sinônimo do quê? Salvação. O arrependimento, o que é o arrependimento, irmãos? Essa é uma pergunta importante para nós respondermos hoje de manhã, para nós encerrarmos. Arrependimento é afastamento do pecado, ok? O que é arrependimento? É afastar-se do pecado. Atos 3:19. Olha o que diz. Atos 3:19. Portanto, arrependam-se e se convertam, para que sejam o quê? Cancelados os seus pecados. Então, arrependimento é cancelamento de pecado, é afastamento do pecado. Olha em Lucas capítulo 24, versículo 47. Lucas 24, 47. Olha o que ele vai dizer ali. E que em seu nome se pregasse arrependimento. Para quê? Para remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Irmãos, esse arrependimento aqui, ele não consiste numa obra humana, mas é um arrependimento que é dado por Deus. Você não se arrepende, você é incapaz disso por você mesmo. Somente Deus pode te dar esse arrependimento. Atos 11:18 fala sobre isso. Atos 11:18 diz assim: Quando os demais ouviram isso, acalmaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: então, também aos gentios, o que aconteceu? Deus concedeu o arrependimento para a vida. Quem é que concede aos indivíduos o arrependimento? É Deus. É Deus quem opera na vida daqueles que são seus, dos perdidos, seus eleitos, e os convence dos seus pecados, e os convoca ao arrependimento. Até esse capítulo aqui de Atos, os judeus, eles eram muito etnocentristas. Sabe o que isso significa? Eles eram muito focados na etnia judaica. Era só judeu que para eles que importava. O resto era cães, lembra? O resto não é povo de Deus. A partir daqui eles percebem que Deus ama todos. Todas as etnias. É isso que ele está dizendo. Então, não somente para os judeus agora é a salvação, mas a todas as etnias. Aquilo que lá em Apocalipse, João vai dizer, povos de todas as tribos, raças e nações. É nesse sentido que nós ficamos observando aqui e percebemos, Deus, Ele concede arrependimento para a vida. É Ele quem vai convencer tais indivíduos. Nós vemos isso, e é o último versículo que nós leremos nesse dia. Nós estamos no 11:18. 2 Timóteo 2:24. Diz assim: o servo do Senhor, nós vamos ler até o 26, tá? O servo do Senhor não deve andar metido em brigas, mas deve ser brando para com todos, apto para ensinar, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem a ele, na perspectiva de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem a verdade. Quem é que está concedendo aqui esse arrependimento? Para que aquelas pessoas conheçam a verdade? Deus. E ele diz no verso 26, mas também o retorno à sensatez, a fim de que se livrem dos laços do diabo, que os prendeu para fazerem o que ele quer. Fica claro para nós, irmãos, o que é arrependimento? Arrependimento é afastamento do pecado. É rompimento com o padrão do pecado.
Antes nós éramos escravos do pecado, agora nós somos escravos de Deus, escravos da justiça. Essa é uma mudança de relacionamento com Deus, uma mudança de coração e principalmente também uma mudança de atitude. Nós vamos continuar na semana que vem, onde nós vamos ver mais características com relação ao que é essa salvação pelo senhorio. Mas nós já vimos, em primeiro lugar, que essa salvação pelo senhorio, ela chama os pecadores, não está aqui, mas ela chama os pecadores à fé, unindo-os pelo arrependimento. Vamos orar? Nosso Deus, rogamos ao Senhor que possa nos capacitar a ouvirmos os alertas que a sua palavra nos dá e que cada um de nós aqui presentes nessa manhã possamos sondar os nossos corações e as nossas vidas, possamos olhá-la comparando-a à luz das Escrituras para ver se de fato nós estamos na fé. Senhor, esse é um assunto tão importante porque se desdobrará os seus resultados por toda a eternidade. Eu peço ao Senhor, ó Deus, que nós possamos olhar para Ele com todo o cuidado que Ele demanda. Que nós possamos olhar para esse assunto que estamos estudando com a seriedade que Ele exige. E que o Senhor possa confirmar em nossos corações a nossa fé. Porque é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, estamos encerrados por hoje. Nós nos encontraremos no nosso culto hoje à noite às 18 horas. Deus os abençoe.